Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no SOS Exatas, o seu reforço escolar. Hoje trazemos aqui para você potenciação, alguns casos especiais para a gente trabalhar. Eu sou o professor Renato Lima e é um prazer ter você aqui com a gente. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, pessoal, dá aquela ajuda, não perca tempo, ative o sininho e dê o like no vídeo, para poder você sempre receber aquele conteúdo maravilhoso para ajudar você nos seus estudos. Compartilhe também com seus amigos para poder a gente conseguir aumentar o nosso canal e também, principalmente, para que todo mundo consiga aprender junto, tá bom? Vamos para aqui, para o quadro. Então, ó, separei alguns casos aqui para a gente, tá bom? Vamos começar por esse, 1 elevado à quinta potência. E aí você já pode se questionar, pera aí, como é que resolve isso? Pessoal, bem tranquilo. Toda vez que a base for 1, lembrando que esse 1 significa a base, e o 5 aqui a gente chama de expoente, tá bom? Então, ó, 1 base e o expoente pode ser qualquer valor que você imaginar. O resultado vai ser sempre 1, ok? Então, se fosse 1 elevado à 15ª potência, o resultado continuaria sendo 1, tá bom? Agora aqui embaixo, ó, inverteu um pouquinho. Aqui a base já não é 1, a base agora é um 7 e o expoente aí sim é 1. Nesse caso, pessoal, a gente poderia ter aqui praticamente todos os valores, com exceção do zero, que eu já vou falar sobre ele, e o resultado daria o valor da base. Então aqui, ó, 7 elevado a 1 é o 7 do mesmo jeito, tá bom? Isso acontece porque o expoente é 1, tá bom? Vamos aqui para esse caso, 0 elevado à terceira potência. E aí, pessoal, você tem que lembrar, quando você multiplica, por exemplo, 0 vezes 0, dá quanto? 0, não é isso? Então aqui é a mesma coisa, só que a diferença é que é elevado à terceira potência. Então ficaria 0 vezes 0 vezes 0. Então a resposta aí é o 0, tá bom? Então o 0 elevado a qualquer valor no expoente, o resultado é 0, tá bom? Aqui embaixo, 5 elevado a 0. Mudou um pouquinho. O 0 já não está mais na base, ele está no expoente. Então como é que vai funcionar isso daí, professor? Toda vez que a gente tiver um valor elevado a 0, a resposta sempre vai ser 1, tá bom? Então poderia ali ser 10 elevado a 0, a resposta seria 1, tá bom? 8 elevado a 0, 1 também, tá bom? Vamos aqui, 10 elevado à terceira potência. Tem várias maneiras de você resolver isso daí. Tem pessoas que gostam de colocar o valor 1, por exemplo, e acrescentar a quantidade de zeros referente ao expoente. Então, se aqui tem 3 de expoente, acrescenta-se 3 zeros. Olha que tranquilo, né? Mas se você quiser de outra maneira, também tem. Você poderia pegar esse 10 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, ficaria assim, ó. Colocar até aqui em cima. 10 vezes 10 vezes 10. Isso daqui, pessoal, vai dar também 1000, da mesma maneira que deu aqui, tá bom? Então são duas formas que você pode resolver. Vamos aqui, 10 elevado agora a menos 3. Poxa, agora mudou um pouquinho, porque agora nós temos esse sinal negativo no expoente. Como resolver? Vamos resolver da seguinte forma, coloco um aqui, ó, e agora nós temos 3 casas, só que toda vez que o expoente é negativo, você vai colocar uma certa quantidade de zeros para o lado esquerdo. Mas, professor, como é que eu vou saber a quantidade de zeros que eu vou colocar? Coloque a quantidade de zeros referente ao expoente. Então, ó, 1, 2, 3. E agora, vamos deslocar a vírgula. Porque assim, pessoal, quando a vírgula ela não aparece, que é o que está acontecendo aqui, significa dizer que ela está no final, tá bom? E por o expoente ser negativo, aí a gente vai deslocar essa vírgula e andar com essa vírgula 3 casas para a esquerda. Isso sempre você vai fazer, tá? Então vamos aqui, ó. 1, 2, 3. Andamos as 3 casas para a esquerda, então a vírgula tem que ficar exatamente aqui. Então a resposta é 0,001. Olha que tranquilo. Vamos para outro caso? Aqui nós temos menos 1 elevado ao quadrado. Agora nós temos um número negativo elevado ao quadrado. Como resolver? Pensa comigo o seguinte, pessoal. Isso daqui é a mesma coisa de nós termos isso, ó.
Perfeito? Vou até colocar aqui um tracinho para poder a gente não confundir, tá? Então, como resolver isto daí? 1 vezes 1 é quanto? 1 do mesmo jeito. Só que aqui nós temos um jogo de sinais. Menos com menos, mais. Então, a resposta dessa situação seria 1 positivo. Ok? Olha como vai mudar aqui embaixo. Vê só. Nós temos menos 1 novamente, só que agora é elevado à terceira e não à segunda, como foi no caso em cima. E eu vou colocar aqui a demonstração para vocês da mesma situação, só que com o expoente agora 3, para nós vermos como vai ficar. A multiplicação 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 do mesmo jeito, perfeito? Só que qual é a diferença agora? A diferença é que no jogo de sinais que nós vamos fazer aqui, não vai dar positivo. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então aqui vai ficar um sinal negativo. Poxa, professor, e como é que eu vou saber? Toda vez que você tiver um número negativo elevado a um valor que seja par, o resultado vai dar positivo. Mas se você tiver um valor negativo elevado a um valor ímpar, aí o resultado vai dar negativo, tá bom? Então, ó, positivo quando o expoente for par, negativo quando o expoente for ímpar. Isso serve para qualquer número, tá bom? Não se esqueça. Aqui embaixo, 3 elevado a menos 2. Nós temos outra vez o expoente, agora nós temos uma situação, na verdade, em que o expoente é negativo, tá bom? E não é a mesma coisa que aqui. Não é, certo? Nós iremos trabalhar agora de uma maneira um pouco diferente, tá? Então, como eu vou trabalhar isso daí? Tranquilinho. Só é você pegar e vai transformar esse expoente que está negativo em um expoente positivo, tá bom? Uma coisa que é importante destacar também, aqui é como se fosse uma notaçãozinha científica. Aqui já não podemos comparar a uma notação científica, tá? Então aqui vamos lá. Como resolver isso? Saiba que embaixo de qualquer valor, pessoal, mesmo que não apareça, tem 1. Só que ele não precisa aparecer, tá? Só que agora nessa situação ele tem que ficar em evidência, porque para esse expoente mudar o sinal e dessa maneira nós conseguirmos resolver, a gente vai ter que inverter esse valor. Se está 3 sobre 1, aí agora vai ficar 1 sobre 3. Dessa maneira, esse expoente que estava negativo, ele vai passar agora a ficar positivo, tá? E colocamos aqui o parêntese, importante, e colocamos o 2. Outra coisa, pessoal, esse 2 aqui que a gente colocou, né, que mudou o sinal, ele vai servir tanto para o 1 como também para o 3. Certo? A gente vai multiplicar por esse. Aí vai ficar 1 elevado ao quadrado, 1 do mesmo jeito, sobre 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é aquele, 3 vezes 3, que dá 9, tá? Agora aqui embaixo, e aqui acabou. O que você poderia fazer aqui, pessoal, se fosse necessário, dividir 1 para 9, mas aí é só em casos em que a questão pedir para você, der um número decimal, ou então você pode parar por aqui mesmo, tá? Aqui nós temos 2 elevado a 2 sobre 3. E agora, como resolver isso, professor? A gente vai transformar essa potenciação em uma radiciação, tá bom? Olha como é que vai ficar. Coloca aqui a raiz, certo? E dentro da raiz vai ficar o valor da base, tá? Vamos colocar aqui a base aqui dentro, tá? E o que é que eu faço com essa fração aqui, professor? Devido a essa fração é que a gente transformou em radiciação. Então tem que ficar um valor aqui para nós sabermos qual é o valor dessa raiz. Se ela é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica e por aí vai. O valor que está embaixo da fração, ele vem exatamente, pessoal, para cá. Então aqui vai ficar o 3. E esse 2 aqui, que ficou em cima da parte da fração, ele vai ficar juntinho do 2 que já está dentro da raiz. Então ele vai ficar aqui, ó. Pronto. É isso que se faz. O que você faria agora aqui? Resolveria 2 elevado ao quadrado,
que 2 elevado ao quadrado vai dar, vamos colocar até aqui, ó. 2 elevado ao quadrado dá 4, e aí tiraria a raiz cúbica desse valor, tá bom? Vamos para o próximo caso. Temos uma multiplicação aqui de potenciações. Nós temos 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à terceira. Mas perceba o seguinte, as bases são iguais. Como é que eu resolvo isso? Toda vez que a gente tiver uma multiplicação em que as bases forem iguais e os expoentes diferentes, a gente faz o seguinte, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Então vou até colocar assim, ó, 2 mais 3. Isso daqui vai ficar 5 elevado à quinta potência. E aí resolveria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, certo? Tá bom? Acabou aqui. Vamos para esse próximo caso. Como resolver essa situação? Porque aqui a gente agora tem, pessoal, uma divisão, certo? De potenciações onde as bases são novamente iguais. Aí aqui a gente vai fazer o inverso da multiplicação. Se na multiplicação, quando as bases eram iguais, a gente somou, na divisão, quando as bases são iguais, a gente vai subtrair, ou seja, diminuir os expoentes, tá bom? Então vai ficar assim, ó, repete a base e subtrai os expoentes. Vou colocar letra 4 aqui para ficar mais fácil. 3 menos 2. Que isso daqui vai ficar o quê? 3 elevado a 1. E aí a gente volta para aquela situação aqui do quadro. Qualquer valor que for elevado ao número 1, vai dar ele mesmo. Então aqui 3 elevado a 1 vai dar 3, certo? Vamos para esse último casozinho aqui. Nós temos 3 elevado ao quadrado dentro do parêntese e fora do parêntese ainda tem uma elevação, que é o 4. Como resolver essa última situação? Tranquilo, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte. Repete a base aqui e multiplica os expoentes. Isso mesmo, multiplica os expoentes. Então vai ficar 2 vezes 4. Então aqui vai ficar 3 elevado a quanto? 2 vezes 4, 8. Então 3 elevado à oitava. E aí, a partir desse momento, você resolve com uma potência tradicional que a gente já está acostumado, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é mais uma videoaula que eu preparei para vocês para explicar algumas regrinhas a mais sobre potenciação. Se você tem dúvidas sobre a potenciação, eu já produzi um vídeo bem legal para vocês que eu vou colocar aqui em cima para poder vocês clicarem caso queiram ver a explicação desde o começo sobre a potenciação, certo? Muito obrigado, pessoal. Dê o like no vídeo, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Até a próxima videoaula.